eu agradeço a bem rica oportunidade. Aleluia. Salve palma para Jesus. Essa palma para Jesus, ele merece o melhor. Palma para Jesus, igreja. Aleluia. Eu saúdo a paz do Senhor Jesus na igreja. Engrandecido seja o nome do Senhor. É uma honra falar de Jesus. É uma honra trazer a palavra do Senhor, a palavra do Cordeiro que liberta e restaura. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja a ti, Senhor. Faça a tua vontade, o teu querido, Senhor. Estamos aqui na dispensação do teu agir, do teu mover. Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses. Aleluia. Capítulo 5. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Mestre Jesus. Agradecido seja a ti, Pai. Faz a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo. A casa é tua. Aleluia. Faz o teu mover, Espírito Santo. A casa é tua. Os filhos são teus. Estamos na tua dispensação, Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Em nome de Jesus. Versículo 16. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Mestre. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Eu espero para todo mundo acompanhar junto. Em nome de Jesus. Se eu errar, eu quero que meus irmãos me ajudem. Em nome de Jesus. Eu estou aprendendo. Nós somos membros de Cristo Jesus. E Ele é a cabeça da igreja. Ele é o maior professor que tem aqui para nos ensinar. E se eu errar, a igreja me ajude. Em nome de Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5. Regoziai sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Para convosco. Amém. Pode sentar, igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Regoziai sempre, orai sem cessar, em tudo dá graça, porque esta é a vontade do nosso Deus, em Cristo Jesus, para convosco. A vontade do Senhor, como hoje nós oferecendo ao Senhor, como perfume suave, uma gratidão a Deus, com ação de graça, desde domingo, que a casa de oração completou um ano. E nós só temos motivo de agradecer. Aleluia. Agradecer pelo nosso Deus, pela bondade dEle e a graça dEle que nos alcançou. Porque se não fosse Ele, nada disso aqui subsistiria. Mas o Senhor achou graça em nós, por isso que estamos aqui alegres para comemorar esse ano de portas abertas, de adoração e louvor ao Senhor. Porque Ele é o merecedor
de toda honra, de toda glória. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que orai sem cessar. E a casa de oração tem orado sem cessar. Tem clamado ao Senhor, Abba Pai, o qual responde no trono da graça. A cada petição, a cada pensamento, se é uma libertação, se é uma restauração, se é algo que necessita, que é impossível para ti, mas para nosso Deus nada é impossível para aquele que crê. Porque o nosso Deus é um Deus que age nas causas impossíveis. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus da graça e um Deus de poder. Ele achou graça em nós, por isso que estamos aqui. Porque se nada disso aqui não substituísse se não fosse o nosso Deus. Mas o nosso Deus, tão grande Ele é e fiel, que a qual achou graça em nós, e nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oferecemos a ação de graça ao Senhor, Aleluia. por ter levantado este altar, para glorificar o nome do Altíssimo, o soberano Rei da glória. Ele é merecedor do teu glória, Ele é merecedor, Abaxeremanás. Agradeça ao Senhor por você e eu estar aqui, porque muitos queriam estar aqui, mas muitos estão nos hospitais neste momento, passando por enfermidade, passando por dificuldade, mesmo querendo andar e não consegue andar. Mas quando o Senhor entra, até o coxo se levanta. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de poder. A nossa fé pode ser pequena do tamanho de uma semente de mostarda, mas se você crê no Senhor, Ele opera maravilha onde Ele chega. Ele chega com providência, Ele chega com ação, porque o nosso Deus é um Deus libertador. O nosso Deus é um Deus de salvação, um Deus de transformação. Por isso que estamos aqui, para agradecer a esse Deus, que é merecedor de toda honra e de toda glória. Louvado e agradecido seja o Mestre Jesus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. É o pão que desce fresquinho do céu. Jesus Cristo, o pão da vida. Glória a Deus. A fé, como já foi falado aqui, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem libertação. A palavra de Deus tem cura. A palavra de Deus não volta vazia. Ela tem direção para nossas vidas. Porque é alma, espírito. É espírito, alma e corpo. E Jesus, Ele quer habitar dentro de nós. E Ele só habita se nós abrir para Ele. E se nós abrir para Ele entrar, Ele ceia contigo e nós com Ele. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus de paz e um Deus de alegria. E nós estamos aqui reunidos com alegria, de ação de graça para o nosso Senhor Jesus. Porque o grande aqui é Ele. O nome dele que tem que ser exaltado. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que Ele cresça e nós diminua. Que nosso nome desapareça e o nome do Senhor Jesus apareça. Aleluia. Porque toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de poder e glória. Aleluia. O nosso Deus é um Deus fiel.
Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Mestre Jesus. Aqui no Salmo, aleluia, 95, fala assim: vende, cantar ao Senhor, cantamos com júbilos, a rocha da nossa salvação. Apresentamos ante a sua face com louvores e celebramos com salmos, porque o Senhor Deus é grande, o Rei grande, acima de todos deuses. Ele é acima de todos os deuses. Nós não estamos adorando um Deus de imagem, não. Nós estamos adorando um Deus vivo de Israel. Aleluia. Um Deus fiel, um Deus que criou o céu e a terra e que tudo que há sobre ela. Até os pássaros louvam o Senhor. Até as árvores batem palma para o Senhor. E nós estamos aqui nessa ação de graça, salteando com louvor e adoração ao Senhor Jesus. Porque todo agradecimento é para o Senhor. Por isso que estamos alegres, que até a tristeza se salta de alegria na presença do Mestre Jesus. Aleluia. Até a tristeza, até a dor, até a aflição se salta de alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque o nosso Senhor Jesus é alegria para a nossa alma. Haramão, tarabassurrião de casa. Ele alegra a nossa alma. Como ali Ana estava em aflição de espírito. Ali quando ela estava sendo afrontada por Penina. Quando ali ela estava sendo perseguida. Mas Ana tinha uma promessa. Desde o ventre da madre e da mãe dela, ela já tinha uma promessa. Que era a promessa que o Senhor estava reservando para ela. Aleluia. E ali quando Ana começou a orar, não se importando muitas vezes com as afrontas, com a perseguição de Penina, mas ela muitas vezes se encontrava em aflição de espírito, preocupada. Mas o Senhor diz: não ficais ansioso por coisas alguma, porque o nosso Deus é um Deus de providência. É um Deus socorro bem presente na hora da angústia. E ali ela foi orar. E ali ela deu nome à oração dela. E a oração dela foi que ela tivesse um filho, um varão, homem. Ela deu nome à oração dela. Qual é a tua petição nessa noite? Dá nome à sua oração. O soberano está sobre a casa. Jesus de Nazaré está presente na casa. Porque o nosso Deus, Ele é o homem. E Ele está na casa. Aleluia. Ele é o Deus do começo, meio e fim. O nosso Deus que começou desde Gênesis, Apocalipse. E ali a palavra do Senhor é o fundamento para a nossa caminhada. E ali Ana clamou ao Senhor, pedindo um varão, um filho homem. E ali o Senhor correspondeu do céu, do trono da graça. Porque o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. E Ele ali, Ele cumpriu a promessa sobre a vida de Ana, dando um filho varão, Samuel. O Senhor tem promessa para nossas vidas. É melhor escolher as bênçãos do que as maldições.
cabe a mim e vocês. O Senhor nos ensina, mas cabe eu e você seguir no caminho estreito e seguindo, olhando para o alvo, que é Jesus. Aleluia. Jesus é o alvo, porque Ele é a luz do mundo. E Ele diz que nós somos luz em meio às trevas. Aleluia. Quando você aceita o Senhor como suficiente Salvador, Ele se encarrega, colocar tudo de vida no lugar. Porque a palavra do Senhor nos diz: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Ele acrescenta, Ele transforma o ambiente, Ele transforma a vida de uma família, Ele transforma a história de um homem e de uma mulher, porque o nosso Deus é um Deus de providência, como Ele ali fez na vida de José. José, ele foi perseguido. José foi jogado num buraco na cova. Mas a túnica de José era de José, não era do irmão deles. Era de José. E ali foi José vendido. E ali foi José para carceragem. Mas José confiava em quem? Em Deus. E ali ele continuou. E ali ele foi para o Egito, sendo governador do Egito. Não foi o Egito que dominou José, foi ele que governou o Egito. Porque o Egito a gente já passou. Não olhe para trás. Continue andando, olhando para Jesus. Eleve seus olhos para o monte, da onde veio o teu socorro, e o teu socorro vem do Senhor. É dele que vem o teu socorro. A providência vem do Senhor. Se você e eu se levantamos nesta manhã, não foi porque eu e você simplesmente quis se levantar. Foi o Senhor que pegou pela nossa mão direita e nos colocou de pé. Obrigado, aleluia. Foi o soberano que pegou pela nossa mão direita e nos colocou de pé. Essa casa de oração era pequenininha. Era uma tenda pequena. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor mandou estender a tenda. E a tenda cresceu casa de oração. Isso aqui é casa de oração. Um ano de gratidão a Deus. A gratidão ao Senhor. Nós só temos motivo de glorificar o Senhor. Nós só temos motivo de adorar o Senhor, mesmo a perda, mesmo a tristeza, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Mas perseverai no Senhor, perseverai em Cristo Jesus, assim eu e você florescerá. Aleluia. Porque a nossa raiz está sob o cheiro das águas em Cristo Jesus. Jesus tem solução para aquele que ainda não se rendeu aos pés do Senhor. Aleluia. Porque enquanto há vida, há esperança. Há esperança de transformação. Há de esperança. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é um Deus que tem batido na tua porta. É um Deus que tem batido. Mas se abrir, ele entra. Ele não é um Deus invasor. Quem invasor é Satanás. Ele que é o invasor.
peso, mas Jesus não. Jesus o fardo dele é suave e leve. Aleluia. Se você está com um fardo pesado, troca com o de Jesus, porque ele tem um fardo suave e leve. Aleluia. Glória a Deus. Ele é suave. Ele é o aroma suave, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Rei da Glória, o soberano. E quando ele entra numa casa, num ambiente, ele muda a história. Ele muda tudo. Até das vestes, até dos calçados. Ele muda. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso para a obra. Ele se encarrega botar tudo no devido lugar, conforme a vontade dele. Porque não sou eu que vou convencer, mas sim o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele iria, mas ia deixar o Espírito Santo consolador. Aleluia. O nosso Deus deu de oportunidade. Como ali ele fez com Pedro, sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro foi. Mas teve algum momento que Pedro falhou com a tua fé. Mas Jesus pegou pela mão de Pedro e colocou sobre as águas. E ali ele voltou com Pedro para aquele barco. E ali acalmou toda a tempestade. Porque quando Jesus chega, a tempestade acalma. Glória a Deus. Quando Jesus está no barco, ele acalma a tempestade. Porque é o nosso Deus, o nosso Altíssimo, o Pai Celeste, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Santo dos Santos, o Leão da tribo de Judá. Ele é soberano. Ele é misericordioso. Ele é fiel. Ele é um Deus poderosíssimo. Um Deus que vai adiante no teus passos. Lá em Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto o pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Porque a vinda de Cristo Jesus já está próxima. A vinda de Cristo Jesus já está próxima. O Senhor, aleluias, Ele é o fundamento da nossa vida, a nossa fé. Se a sua fé está em Cristo Jesus, levando teus pensamentos no Senhor, Ele se encarrega de colocar tudo no devido lugar. Foi a nossa fé, foi o nosso clamor, foi com luta, foi com batalha, e nós temos vencido, porque é Jesus que está diante desta casa de oração. Aleluia. É Jesus que está diante da casa de oração. É Jesus que está diante das nossas vidas. Glória a Deus. É Jesus que está diante das nossas guerras. É Jesus que está diante da nossa casa. É Jesus que está diante da nossa família. É Jesus que está diante. Obrigado, Jesus. É Jesus. Ele chegou. E o motivo é só de gratidão a Deus. De ação de graça. De orar sem cessar. Como aqui a palavra do Senhor nos diz. Dando ação de graça ao soberano.
de agradecimento por mais um ano. Era invisível. A gente fazia obra invisível. Mas quem estava notando era Jesus. Ele estava vendo a nossa caminhada de ida e de vinda. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ramão Tayacomanás. Não pare. Busque o Senhor. Não desista do teu chamado. Você tem um chamado. Desde o ventre da mãe da tua mãe. O Senhor já tinha te escolhido. O Senhor já tinha nos separado para estar aqui nessa noite. Ele já sabia que nós ia estar aqui reunidos. Porque o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele sabe que tem uma nova geração. Ele sabe, Jesus sabe. E nossa caminhada vai deixar um legado sobre essa terra. E vai alcançar em geração em geração. Não no meu tempo, não no tempo do evangelista, mas no tempo do Senhor, no tempo do Pai eterno, do soberano, porque Ele não é invasor, Ele não é Rabaxeremanaya Comanaia, Ele é o príncipe da paz. Aleluia. E Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Senão a misericórdia do Senhor não tinha nos alcançado. Nos alcançou pela misericórdia do Senhor. Por isso o motivo aqui é de agradecimento. Obrigado. Por isso que o motivo aqui é de gratidão. Porque a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos basta, igreja. Glória a Deus. A graça do Senhor nos basta. Porque Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E invocai enquanto Ele está perto. Aleluia. O Senhor é um Deus zeloso. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A obra sem fé, ela é morta. Mas com fé, o Senhor move montanha. Amém, igreja? Amém. Fique essa palavra ao nosso coração. Orai sem cessar. O teu motivo vinha sempre agradecer ao Senhor com ação de graça. Pela tua vida. Pela nossa vida. Pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor.